Fala galera, beleza? Vamos lá para a gente fazer uma análise aqui de um assunto que não é muito comum a gente falar, mas ela está sempre na boca de todos os torcedores de todos os clubes de futebol, principalmente no futebol brasileiro, mas isso é algo recorrente ao futebol mundial, né? Hoje a CBF acaba de anunciar aí a demissão de pelo menos 10 integrantes da comissão de arbitragem do futebol brasileiro. Pois é algo polêmico, porque quando tem uma demissão em massa, alguma coisa acontece e a gente precisa tentar levantar os fatos. Por coincidência, eu acabei tentando buscar essas informações, mas resolvi ir mais a fundo nos detalhes, já que está sendo postado por vários sites, várias colunas, várias empresas de comunicação estão noticiando essas demissões. E a gente tem que lembrar que o novo presidente, né, o recém-possado Wilson Seneme, que era árbitro de futebol, ele assumiu aí a presidência nesse início do mês de abril. E hoje começou as mudanças. Então, assim, foi algo muito criterioso esse número de demissões, e é uma reformulação que já vem se pedindo há muito tempo, né? Por várias temporadas que isso que vem sendo pedido por todos os clubes. Então talvez aí uma pressão muito grande, né? Muitas reclamações em cima dessa situação de erros de arbitragem, de tomadas de decisões. O VAR chegou para poder ajudar e os caras só se atrapalharam. Se a gente fizer um levantamento aí, eu não quero ser polêmico, mas já polemizando, talvez se tu colocar fazer uma média de todos os jogos nos últimos anos, com o número de jogos dos últimos anos que tem o VAR e os que não tiveram VAR antes, tu vai ver que os erros se mantiveram ao mesmo percentual. Tá igual, não mudou nada. Então, o que significa que eu posso dizer? Que isso não é o problema da máquina, isso é o problema do humano, é o humano que faz isso. E essas demissões vieram justamente para esse lado, né? Então, assim, ainda tem algumas coisas. Deixa eu só passar para vocês aqui, porque é o seguinte, ó. Entre os funcionários desligados estão os nomes mais antigos da estrutura, que é o Sérgio Corrêa, responsável exatamente pelo VAR, assim como o Manuel Serapião, delegado de analisar a arbitragem, o Coronel Marinho, que é o ouvidor, José Roberto White, cara, nem lembrava do José Roberto White, rapaz, para vocês terem uma noção, Cláudio Cerdeira, José Mocelin, Nilson Monção, Almir Alves de Melo, que faz os cortes dos vídeos, Marta Magalhães, que é psicóloga, e Érica Kraus, que é logística. São os outros profissionais que não seguem mais no quadro de ativos da Confederação Brasileira de Futebol, da Comissão de Arbitragem. Por outro lado, alguns permaneceram nos cargos, como Alício Pena Júnior, que talvez tinha que ter sido um dos primeiros a sair, mas a gente não sabe ainda exatamente o teor da conversa, o teor dessa reunião, dessas demissões, que ele foi nomeado interino por Eduardo Rodrigues, né? Edinaldo Rodrigues, desculpa, Eduardo não, Edinaldo Rodrigues, ele tinha sido nomeado interino após a saída do Leonardo Gaciba. Juliano Bolzano e Edson Rezende, que continuam como corregedor. Um dos liderados, o Correia, estava na CBF há 16 anos e entrou em 2006. Já em 2007, quando ocorreu a disputa do Pan-Americano na cidade do Rio de Janeiro, assumiu a presidência da Comissão Nacional, ficando por lá até 2012. Depois, até 2014, ausentou-se da presidência, passando a ser diretor do departamento de arbitragem, 2014 a 2016. Acabou tomando novamente o mandatário. E de 2016 até os dias de hoje participava da entidade, mais recentemente por meio de implantação do VAR, ferramenta bastante comemorada desde a chegada no Brasil, mas que com o passar do tempo começou a sofrer críticas pelo mau uso em função de lances polêmicos e decisões equivocadas de certos jogos. Bom, está respondido aqui o que eu falei no início, que essas tomadas de decisões exatamente fica um pouco relevante, fica um pouco assim. Não dá para dizer que está desconfiado, mas a gente já desconfia do próprio VAR quando vai ter uma análise de um lance polêmico no jogo e que os caras não conseguem acertar.
Então essa troca dessas pessoas que ainda não são todas as necessárias, eu acho que Alício Pena Júnior deveria ter saído. O cara do VAR também já tinha que ter saído, que está substituindo aí o Leonardo Gaciba, ele já era para ter saído há muito tempo também, na virada do ano, quando substituiu, não deu certo, os primeiros 3 meses já troca, vai começar o Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, Copa do Brasil, por mais que ainda tenha algumas etapas que não tem a utilização do VAR, que isso é horrível, é errado, precisava ter colocado, é um grande erro da CBF em querer economizar nesse tipo de jogo, sendo que tu precisa ter esses caras para poder acabar com essa polêmica, para não criar polêmica, não gerar mais. E aí, por conta disso, tu acaba gerando mais, e quando tem o VAR, os caras já estão de uma má vontade, porque tu pode analisar pela cabeça do árbitro, né? Hoje ele apita um jogo sem VAR e amanhã tu apita um jogo com VAR. Ainda depois tu tem que apitar um jogo sem VAR. Como que tu vai tomar? Porque tu tem duas regras e duas interpretações para fazer durante o jogo, em 2 jogos diferentes. Quando tu tá sem o VAR, a decisão do árbitro e ponto, não tem nada. Que ele decidiu com os bandeiras acabaram. Até os bandeiras ficam menos atentos quando tem o VAR. Ah, mas não é para acontecer? Não é para acontecer, mas acontece. Isso é natural. Tu tem o auxílio de uma máquina. Então, nem o pique que o cara vai dar para acompanhar o último homem da linha de impedimento, ele já demora um pouquinho para sair. Então, esse é um troço que, assim, não pode acontecer um tipo de erro desse. Isso não pode. Ou tu tem o VAR sempre ou tu não tem. Então, tu deixar para um jogo agora, o jogo depois, eu estou aqui defendendo os árbitros. Estou defendendo os árbitros, por mais que a gente sabe, porque eu estou pensando no campo de jogo e não quem está lá em cima comandando. E aí eu quero que vocês pensem exatamente isso. Quem está lá comandando é outra história. O cara que é do VAR, que está usando a máquina, ele tem que corrigir a máquina, fazer o negócio funcionar. O que pode ser aprimorado na máquina é exatamente o que acontece na Inglaterra. Na Premier League, os caras já não usam mais. A hora que a linha não tem mais, onde a linha encostou uma na outra, não tem mais impedimento. Tanto para saída ou não, para eles é a mesma linha. Então esse critério poderia ser utilizado no Brasil, porque muitos lances ficaram juntos, muitos lances ficaram errados. Teve jogos em que o cara viu a linha ao contrário e acabou dando impedimento e não estava. Acaba generalizando. Então, quando que tu tem que chamar o VAR? Quando que o árbitro pode chamar o VAR? Quando que ele tem que ser utilizado? Quando que pode? Agora, tudo depende do árbitro, é ele que vai decidir se precisa ver o lance polêmico ou não. Esse é a principal questão que tem que ser analisada. E as pessoas parecem que não entenderam. Então, essa troca dessa comissão, eu acredito que possa ser melhorada. Mas ainda tem gente lá que precisa sair. Tem gente que está há muito tempo lá que precisa sair, que precisa ser trocado. É para levantar desconfiança? Não, eu desconfio do tempo e da quantidade de pessoas que saíram. Era para fazer uma troca? Para melhorar? Fazer uma melhoria? Não sei. Então, não consigo entender exatamente até que ponto. Para vocês terem uma ideia, na própria matéria fala que o Sérgio mostrou-se compreensivo em relação à escolha tomada pelas novas autoridades da confederação. Entendo e concordo que a arbitragem precisava de oxigenação. Bom, ele está achando um caminho para não explanar tudo o que vem acontecendo. Claro, diz ele, que eu gostaria de continuar contribuindo, mas como fui presidente por quase uma década, compreendo, apoio e torcerei pelo projeto que gosto muito. Cineme foi muito claro que o projeto, até o momento, foi bem elaborado, mas era necessário um passo adiante. Sai uma geração dos 60 anos e entra uma dos 40, 50 anos, relatou o ex-responsável pelo VAR. Para vocês terem uma ideia, será que mudou alguma coisa? Essa geração dos 60 anos para entrar uma dos 50? Essa diferença de 10 anos, claro que pode ter mudado, mas eu ainda vou dizer para vocês que eu confio no que a geração de 50. Aqui é uma crítica quanto à idade? Não é uma crítica quanto à idade. É uma crítica quanto à tomada de decisão, ao tempo, à questão de poder tomar as decisões mais rápido, poderem ter acesso mais rápido o entendimento melhor da plataforma. Não são todos que conseguem entender como a máquina funciona. E muitas vezes isso demora, até para o próprio árbitro.
até para o próprio cara que está lá operando o VAR. Ele precisa de um certo tempo de treinamento e às vezes isso não tem tempo, ainda mais no futebol brasileiro, que o calendário é apertado demais. Não é uma crítica aqui quanto à idade dos caras, longe disso, e sim ao tempo, a questão de tu poder utilizar melhor. Precisa oxigenar sim, né? As coisas vão evoluindo e tu precisa trocar esse tipo de profissional. Né? Eles podem ser alocados em um outro processo dentro da arbitragem para, quem sabe, criar um projeto para melhorias, mas deixa a nova geração chegar e trabalhar em cima dessa máquina, né, desse VAR, para eliminar de vez os erros. Penso dessa forma, não sei vocês. Comenta aqui. Eu sou o Léo Nascimento, jornalista de informação. Esse canal é para análise e opinião como essa. Dá o like, se inscreve.